Bom pessoal, e aí, beleza? Hoje eu quero falar uma coisa bastante interessante com vocês, é sobre uma personalidade que vem ganhando a mídia, né? Muitas poucas pessoas provavelmente conhecia ele aqui no Brasil, né? A grande massa da população, mas ele ficou famoso agora há pouco tempo devido ao lançamento de foguetes, né? Então eu estou falando do Elon Musk, que é um grande empresário, né? Entretanto, eu quero mostrar algo que fez com que ele se tornasse um grande empresário. Muitas pessoas chamam ele de um grande excêntrico e um cara que é um baita de um marqueteiro. Ele, além de ter esse projeto de foguetes, que é a SpaceX, ele também tem aquela empresa de carro, a Tesla, e muitas outras coisas, né? Ele é o fundador do PayPal e tal, né? Depois ele vendeu isso e conseguiu criar mais capital para ele, né? O que eu quero falar de interessante sobre ele é da formação dele. Muito jovem, ele já começou a se interessar por programação de computadores, né? Então ele já tinha, desde a sua tenra idade, assim, uma capacidade de programação bastante grande, né? Então ele aprendeu a mexer com computador muito cedo. Com 11 anos de idade ele já tinha montado um joguinho de computador chamado Zip, e ele depois acabou vendendo esse joguinho de computador, né, para uma empresa na África do Sul. Ele é nascido na África do Sul, no caso. Depois ele foi estudar nos Estados Unidos economia. E aqui é onde que eu quero chegar. Notem que ele estudou economia nos Estados Unidos, na Universidade da Pensilvânia, e um ano depois ele conseguiu o diploma de físico. Então olha que interessante, além de ter um conhecimento da área de economia e também de programação, ele tinha agora um novo escopo, que é na área da física. Então começa a se fazer um pouco de sentido por que ele consegue trabalhar numa área que é de formação de negócios, né, que na parte de economia ele consegue fazer bastante dinheiro com isso, e com ao mesmo tempo ele consegue trabalhar numa área mais vinculada à engenharia, né, a engenharia aeroespacial no caso. Então quando você pega o currículo do Elon Musk, você percebe que ele é um cara bastante eclético. Então não é à toa assim que ele se dá bem com negócios, ele consegue fazer dinheiro e tal. Mas quando nós voltamos na história, que nós começamos a estudar pessoas que revolucionaram a forma do pensamento, nós vemos que essas pessoas tinham várias formações. Por quê? Porque essa é a característica principal da ciência. É você, em vez de você fatiá-la em pedacinhos, né, falando, uma pessoa de formação em química, física, engenharia, né, tudo separado, o correto é você pegar e ter um único foco, que no caso é a ciência, ou seja, o cara ele é formado em ciência, então ele consegue trabalhar com matemática, física, química, biologia, engenharia, que é algo bastante interessante, e com esse novo escopo que as pessoas podem ter, acaba se surgindo projetos bastante interessantes e que podem acabar revolucionando a ciência. Então quando você volta lá para trás e você vai procurar cientistas que foram assim, você vê, por exemplo, Galileu Galilei. Ele foi astrônomo, ele foi físico e ele foi, se para pensar, engenheiro também, né? Porque para ele testar as hipóteses dele, ele precisava construir os equipamentos. No caso, as primeiras lunetas, ele próprio construiu. Quando você volta, por exemplo, para René Descartes, né, você vê que ele era matemático, que ele era físico e que isso daí foi utilizado, por exemplo, na área de engenharia, né, porque ele também ajudou a construir canhões para que tivessem maior alcance, né. Ele conseguiu mostrar que um canhão, se ele posicionado a 45 graus, ele consegue ter um disparo que faz com que o projétil chegue mais longe, né. Nisso daí, então, ele criou o plano cartesiano. Daqui vem o nome, né? Descartes cartesiano. Você chega em Leonardo da Vinci, por exemplo, né? O cara era tudo, né? Para pensar, o cara era pintor, o cara era matemático, engenheiro, filósofo, músico. Então você consegue juntar tudo isso num único cientista, né? A formação do cientista, ela se torna mais ampla. E quando ela se torna ampla, você consegue fazer com que certas coisas que são consideradas como obstáculos, eles sejam ultrapassados, né? Então você consegue responder problemas mais facilmente.
Um problema que nós temos hoje dentro das carreiras acadêmicas é esse, então você fica muito visando um único foco, né? Às vezes você é químico e você não consegue trabalhar com física, o que na realidade é um absurdo, né? Porque a química também é física, ela é só uma forma diferente de você enxergar a física. A física ela engloba algumas coisas que são mais referentes a leis, mas quando nós olhamos para a física, que tem mais um escopo molecular, mais atômico, nós entramos na química. Existem, por exemplo, biólogos que não têm capacidade de conversar com um matemático. Isso é um problema, porque um biólogo ele tem que saber matemática também. Você trabalha muito com estatística dentro da biologia, né? Então você consegue fazer isso. Um exemplo na biologia de um cara que conseguiu ligar um pouco estatística com a biologia mesmo, no caso da botânica, foi o Mendel, né? O Gregor Mendel, que no caso ele era um monge da Igreja Católica, né? Hoje ele é considerado como fundador da genética, né? E o que o Mendel propôs, basicamente? Ele propôs que tem uma característica especial nas plantas, no caso, por exemplo, das flores, né, que está relacionado, por exemplo, com a cor delas, ou, por exemplo, se elas vão ter manchinhas, e que isso é devido à existência de um par de unidades que são elementares, referentes à hereditariedade. Hoje nós sabemos que isso são os genes. Naquela época eles não sabiam. Então o que ele fez? Ele começou a montar tabelas e com essas tabelas ele começou a cruzar essas plantas. Para isso ele criou umas unidades lá, ele trabalhava com A maiúsculo, A minúsculo, B maiúsculo, B minúsculo. Acho que todo mundo lembra de ter visto isso na biologia, né, quando começa a se estudar. Mas isso são processos cruzados que se dá para trabalhar com estatística. Então Mendel nada mais fez do que foi um tratamento cruzado bastante simples, né, de matemática. E com isso ele conseguiu criar algo bastante importante para o pensamento científico, que foi a genética, né? Então o que a gente pode perceber nisso? Que quanto mais conhecimentos distintos um cientista pode ter, maior é a área de alcance que ele pode trabalhar. E o que se precisa hoje é desse tipo de profissional. Não que não seja importante você ter alguém especializado, por exemplo, em síntese orgânica, mas essa pessoa, para se tornar especializado somente nisso daí, ela necessita ter uma outra formação por trás. A gente costuma dizer o quê? Que o químico, ele tem que ser também um bom desenhista, né? Então, assim, bons desenhistas podem ser que sejam bons químicos. Por quê? Porque um químico, ele tem que ter uma visão 3D das moléculas. Ele tem que saber enxergar isso. Então, pode ser interessante um químico estudar um pouco sobre arquitetura ou engenharia para que ele comece a ter um contato maior com a observação de estruturas. Então, o que deve ser feito para se ter um bom profissional? Esse profissional ele tem que ter um foco bastante aberto e não somente visando uma única ciência, mas ele tem que conseguir olhar para, por exemplo, se ele vai trabalhar com química, ele tem que conseguir olhar, por exemplo, para engenharia também. Se ele vai trabalhar com física, pode ser interessante ele olhar para a computação e assim por diante, como o Elon Musk fez. Ele tinha interesse na parte de recursos renováveis, combustíveis e tal. Então ele trabalhou com a economia para ele conseguir ganhar dinheiro rápido para poder investir em outros projetos. No caso, ele fundou também a Tesla, né, que trabalha com carros que são movidos a energia elétrica. Inclusive, nesse foguete que ele lançou um carro junto da Tesla para fazer marketing, né? Então esse carro vai ficar flutuando aí pelo espaço. Então, para finalizar, a dica que a gente pode deixar para você que está iniciando um curso de graduação é tentar ser o mais eclético possível. Em outras palavras, você tem que tentar flutuar dentro de outras áreas do conhecimento. No próximo vídeo eu vou tentar explicar o porquê, tanto na escola quanto na faculdade, existem diversas matérias que a gente muitas vezes não gosta, não entende porque estão dentro da ementa curricular. Mas por hoje eu quero deixar somente essa reflexão, para que você pense em que tipo de profissional que você quer ser. Um profissional que faça realmente uma diferença dentro da sua profissão no futuro, seja ela trabalhando numa indústria, seja ela trabalhando na área acadêmica, ou se você somente quer passar despercebido. Eu aconselho não tentar passar despercebido. Você tem que tentar crescer na sua profissão. E uma das únicas formas de você crescer na sua profissão é você conseguir ser eclético nela. Então por hoje é só. Eu quero agradecer quem ouviu até aqui e até o próximo vídeo.